É uma alegria para mim, enquanto mulher, ministrar para vocês enquanto homens. Eu tenho um respeito absurdo por homens. E eu sei o quanto Deus quer que vocês sejam estabelecidos no céu e sejam influenciadores na terra. E o tema da ministração de hoje é um tema forte. É um tema muito forte, mas ele tem muito a ver não só com vocês, tem a ver comigo, tem a ver com o ser humano. Mas Deus traz isso, porque a gente já está às vésperas de encerrar essa conferência. E que não seja só mais uma conferência, mas que seja sim o encontro do nosso Criador com a nossa alma, confrontando mentiras e assumindo verdades. O caráter de Cristo revela o que há por trás do seu caráter, removendo o engano. E quando eu orava, pedi ao Senhor a direção para ministrar essa palavra para vocês, porque se você vai confrontar uma mentira, a verdade virá à tona. Mas o Senhor, Ele é tão claro quando Ele diz que a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que o Senhor, Ele fez um caminho comigo completamente diferenciado daquilo que é o habitual da Alessandra fazer. E o Senhor disse para mim, antes mesmo de você falar do meu caráter ou do caráter deles, diga a eles como foi que eu os constituí. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. A palavra diz assim: façamos o ser humano à nossa imagem e segundo nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, Ele os criou. Palavra do Senhor. E o que me chamou a atenção, porque eu não tinha me atentado para isso, é que o Senhor fala que criou a mim e a você a imagem dEle, para que nós dominássemos sobre toda a natureza, sobre todos os animais. Mas o Espírito Santo dizia para mim, e para que eles dominem também sobre o instinto deles, que é o instinto humano. Quando você entende que você é criado à imagem de Deus, você entende que a essência dele está em você. E eu comecei a pensar em Jesus de Nazaré. No momento em que ele adentra no seio de Maria, automaticamente Deus estava dizendo, ao entrar em Maria, ele se torna aquilo que nós somos: carne, osso, sangue, célula, uma constituição humana, mas ao mesmo tempo uma constituição divina. Nós temos a essência do Cristo dentro de nós, e há uma necessidade muito grande de entendermos isso verdadeiramente. Não é só uma questão de emoção, de grito. É uma necessidade de vivenciar aquilo que o próprio Deus tem para nós. Ele diz, vocês vão dominar sobre os animais, vocês vão dominar sobre a natureza, mas ele disse, você não precisa se sujeitar a tantas coisas. Tem que também ter domínio próprio. Tem que ter domínio próprio. Quando ele coloca Jesus dentro do seio de Maria, ali começa o nosso processo de redenção. Porque é possível vencer. Mas o me chama a atenção quando a palavra diz que Jesus crescia em estatura, e essa estatura significa o quê? Vamos lá. A estatura não é só o tamanho, como eu tenho 1,81 m. A estatura vai além do seu corpo físico. Ele estava falando de um comportamento, ele estava falando do caráter, ele estava falando da personalidade, ele estava falando da hombridade, que foi aquilo que o Fabiano tratou com você na primeira pregação desta conferência.
Mas quando ele diz, cresceu em estatura, cresceu em sabedoria, a sabedoria vai dizer o quê? Cresceu na inteligência, mas acima de tudo na inteligência espiritual. Não é só uma inteligência cognitiva, não é só uma inteligência emocional, na inteligência espiritual, naquela inteligência que diz, aqui sim, aqui não, isso é para eu fazer, aqui não é para eu fazer, eu posso ir para a direita, não, eu posso ir para a esquerda, porque quando nós entendemos que a semelhança de Deus nos deu a garantia do céu, nós deveríamos agir de outra forma. E por que você está falando nossa e você está pregando para os homens? Porque eu estou falando para ser humano, mas com a característica para o homem. Você, homem, eu posso falar isso assim, olha, com os olhos fechados, porque eu tenho amigas, mas os meus grandes amigos são homens, e eu nem estou dizendo dos da igreja, porque eu tenho amigos que são homens e que não são da igreja, e que são homens que eu olho e olho o caráter e falo assim, meu Deus, só falta Jesus porque tem bom caráter. Às vezes eu olho para muitos de nós que estamos dentro da igreja e falo, Senhor, o caráter não é tão bom. E o Senhor diz para mim, o meu caráter precisa confrontar o seu caráter para que o engano saia. Quem é ele? Manso, humilde, generoso, obediente, subserviente. Ao lavar os pés dos seus discípulos, ele se rebaixa. Ele não precisava, ele era o Filho unigênito do Pai, ele era o Verbo encarnado no meio de nós. Quantas vezes o orgulho, a vaidade de reconhecer que houve um erro. Talvez eu tenha contado isso até no ano passado, mas eu quero repetir de algo que eu vivenciei. Eu vou cair com as emoções. É da mulher, da sensibilidade, e por mais forte que eu seja, eu sou extremamente sensível. Você vai cair pelo olhar. O homem é o toque, é o olhar, é o que vai para cima. Num evento, ministrando o evento, entra uma mulher bonitona, grandona, assim igual eu, uma bonita com força. Eu sou bem resolvida, olho para a mulher, acho bonita, mas não gosto de mulher. Mas tá tudo bem, né, gente? E ela entrou com aquele corpão todo, com a calça dela justinha, transparente, batendo o cabelão, porque tem homens que adoram cabelo, tem outros que gostam de pé, tem outros que gostam de mão, não é assim? Quando vocês olham a mulher, é ou não é? Ou aqui não tem homem? Vocês estão com medo das mulheres de vocês, estão lá embaixo, meu filho. Isso, amém. Ela entrou, jogou o cabelo para a direita, para a esquerda, aquele perfumão, e estava cheio de servo, com um terço na mão, a Bíblia na outra, e ela entrou, e eu escutei o cara falar assim, Ave Maria. E aí eu fui olhar também, porque ele olhou, eu olhei também. Falei, vou olhar, porque foi um Ave Maria tão profundo, que eu achei que Nossa Senhora tinha descido do céu. Ele falou, Ave Maria. E ela passava, ela andava daquele jeito assim, 1, 2, 1, 2. E ela jogava cabelo, batia cabelo, de repente foi um momento de oração, o padre queria fazer um momento com repouso no Espírito, Santíssima, eu falei, esse negócio não vai dar certo. Era muito homem querendo segurar uma mulher só no repouso. É da característica de vocês, porque se entrar uma mulher com a perna modelada, da sainha curtinha, vai olhar ou não vai? Tô chamando você na seta, vai olhar ou não vai? Vai olhar, mas não devia. Mas vai. Aí tem que fazer aquele papo reto que eu faço. O lance é o seguinte, você já chega daquela cochichadinha, você não ouviu, se olhar, tu morre. Aí a pessoa não olha, porque eu mato, então não olha. Brincadeira, não mato não. Voltando para mim. Na hora... Eu escutei aqui. Na hora que o Santíssimo levantou, a menina repousou, muito classuda, que eu nunca vi um repouso daquele consertando o cabelo. Eu fiquei tão emocionada que até hoje eu desejo repousar daquele jeito e não aconteceu. Mas era tanto homem segurando, vem neném, vem. Ela repousou, consertaram os pés dela, só faltaram abanar a mulher. As outras feias, não tinha um homem para segurar. Quando ela levantou, aí que foi para mim a chave. Eu conto isso várias vezes. Eu nunca vi tanta mão. Ui,
Tá tudo bem? Eu falei, é repouso, não é morte, não é infarto. É a característica do homem. Mas o que me assusta é que dentro da igreja não era para ser assim. Quando o Senhor vem dizer, remova o engano, você não pode mais ser como você era antes. Por mais que você conheça a sua natureza de homem, por mais que você saiba muitas coisas, por mais que você deseje várias coisas, foi você que optou pelo Cristo. E se você optou pelo Cristo, Ele precisa imprimir em você a marca dele. E não dá mais para brincar de ter uma marca que você não tem, porque é muito fácil conhecer um homem quando ele é de Deus. É muito fácil conhecer um homem quando ele é de Deus. Ele não é aleluiado, ele não é alucinado, ele apenas é de Deus, porque o homem de Deus edifica uma mulher. Um homem de Deus vai olhar para uma mulher diferenciada. Pode estar, Alessandra, mas hoje a gente está no mundinho de shortinho, olha a barriguinha até de fora, Mas é você quem escolheu ser semelhante a Jesus. E o que mais me impressiona, quando eu penso em Jesus adentrando no ventre de Maria, se tornando um homem, para mostrar para mim e para você, que era possível vencer as tentações. Senão, lá em Lucas no capítulo 4, ele não teria vencido as tentações, porque o demônio chegou falando e oferecendo várias coisas, mas a obediência dele ao Pai, disse para Satanás, afasta-te de mim. A primeira característica do caráter, para que você remova o engano, você precisa ser obediente às ordenações do Senhor. Você precisa ser obediente, humilde para reconhecer, errei sim. Você não sabe quão duro é para mim, como mulher, ouvir as esposas, as namoradas, as irmãs, as filhas de vocês falando coisas que homens fizeram. Mas eu posso colocar todos os homens no mesmo barco? Não posso. Mas hoje eu preciso distinguir quem tem o caráter de Cristo e quem não tem o caráter de Cristo. É duro para mim ouvir uma mãe chegar para mim e dizer, você pode orar comigo, porque o meu marido, o pai das minhas filhas, num ato consensual, os três, ela tem 2 filhas, mas o marido, os 3 mantêm relação sexual e me colocaram para fora de casa. Eu estou no século 21, mas eu não sou desse mundo. E quando eu digo que eu não sou desse mundo, é porque eu não sou alienada. Eu não sou alienada. Eu estudo, eu trabalho, faço as minhas coisas, gosto de um monte de coisa, mas eu não pertenço aqui. E nós precisamos dar exemplo daquilo que nós somos enquanto pessoas. Você como um homem, por onde você passar, deixa um legado. Você é cabeça. Você é cabeça. E como cabeça, se você for obediente a Ele, esteja debaixo da dispensação do Senhor, Ele vai te conduzir para o lado que Ele quiser. Ele vai te conduzir para o lado que Ele quiser. Característica daquele do rei. Isaías 9 diz que ele é príncipe, conselheiro da paz, que o teu reino não teria fim. Aí em Isaías 53, ele foi para o matador e não abriu a boca. E ele poderia ter dado um show. Pecado que contamina a mim e a você, mas como um homem, o orgulho, a vaidade, como o irmãozinho do Rio de Janeiro, ele deve ser do Rio que eu conheço o sotaque, e ele falava aqui ontem nas perguntas, a autoafirmação, o seu caráter, debaixo daquilo que Deus quer, você não precisa se autoafirmar, você apenas tem que ser. Quando alguém sabe o que é, ele não precisa de autoafirmação. Você é filho, amado, escolhido, separado para o Senhor. Quando os 3 ali, o Pai, o Filho, o Espírito, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando a gente estuda física e a gente estuda espelhos, a gente sabe que tem um foco, a imagem, a semelhança, como é que reflete, é maravilhoso. Eu queria ter montado isso, mas não deu. Um foco, a imagem refletida atrás,
côncavo, convexo. Quando Deus pensou, Ele façamos, vai refletir neles o que eu sou. Mas acontece, estou falando para vocês, perderam totalmente a essência da criação. Quando as mulheres começaram a vir falar comigo, estava ok. Agora os homens estão vindo falar também. Eu faço uma cara de paisagem, mas dentro de mim eu falo assim: caraca, mano, eu vou te matar. Porque não tem base. Errou? Confessa. Obediência faz você reconhecer. Não vou fazer, eu queria, mas talvez você fique constrangido por eu ser mulher. Não deveria, porque comigo o papo é muito reto. Mas quantos aqui sentados já passaram pelo adultério? Quantos aqui sentados já fantasiaram na sua mente? O caráter de Cristo precisa remover o engano da tua alma. Não é o que você faz quando eu estou te vendo, é o que você faz quando eu não estou te vendo. É o que você faz quando a sua esposa não está com você. É o que você faz quando você tem um comportamento que alegra o coração de Deus. Eu tenho um amigo, nós fizemos faculdade juntos, depois especialização juntos, e ele é meu amigo até hoje. Quando a gente sai para comer alguma coisa, vamos jantar, vamos comer, e às vezes ele é muito inteligente, a gente toca alguns projetos juntos, e às vezes a gente quer trocar ideias. Ele disse para mim uma coisa que é fantástica. Eu falei: esse cara está de H para cima de mim, e ele não é cristão. Eu falava: não pode, é mentira dele. Aquela desconfiança ridícula que a gente tem de colocar todos os homens no mesmo bolo. Um dia nós estávamos jantando, e aí tinha muita mulher bonita passando, e ele ficou fixo olhando para mim. Eu falei: sim, já ia falar o nome dele. Eu falei: fulano, tu está olhando comigo, você está com medo de mim, cara? Ele falou assim: não, eu não faço isso nem com a minha mulher, nem com as minhas amigas, eu respeito. Eu falei: esse cara tá de H. Não, mentira. 6 anos, é a mesma pessoa, e não conheceu Jesus ainda. Ele não conheceu Jesus ainda. Ele não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Ele disse: houve uma escolha. O caráter de Cristo em nós remove tudo aquilo que o mundo hoje tem dito a mim e a você que é normal. Não é normal. Não é normal. Como que é normal? A esposa virar para mim e dizer assim: o meu marido disse que se eu não me sujeitar a certas coisas na cama com ele, ele vai me deixar. E eu perguntei para ela na hora quais são as certas coisas, porque eu vou te dizer na lata o que sim, o que não. Ela disse: olha, ele falou que vai me abandonar se eu não aceitar levar o amigo dele para a cama com a gente. Eu falei: chama seu marido. Chama seu marido até a mim, porque eu quero falar com ele. Aí ele não foi, não sei porquê também. Eu não sei por que ele não foi, não. Quando eu olhei para ela, onde é que a gente está parando? Não é só sexualidade, mas a sexualidade faz você cair muitas vezes. Faz ou não faz? Abre a boca e me responde: faz ou não faz? Faz. Faz. Mas a gente tem dado exemplo de que Deus está em nós. É impossível descrever a personalidade e o caráter de Jesus, até porque é amplo demais, a gente não chega nem na milésima pontinha da unha do pé dele. Mas é possível ser melhor do que nós somos hoje. É muito possível. Eu preciso entender as características dele, para entender aquilo que Deus sonhou a meu respeito. Misericordioso. Eu amo Jesus misericordioso. A gente fala: ó, sangue e água, queijo rastro do coração de Jesus. A gente tem misericórdia. Você está tendo misericórdia com as pessoas que moram dentro da sua casa? Você está tendo misericórdia com as pessoas que convivem com você no seu trabalho? Você está tendo misericórdia com você mesmo ao entender que o seu corpo é templo onde Deus habita? As características dele vão confrontando. Remova o engano, tira o engano, remova.
Misericórdia. Olha o que a Jamile contou aqui ontem. Sabe como eu conheci essa moça? Na internet, nas minhas mídias sociais. Ela entrou e contou para mim toda a realidade. Você imagina a dor de uma mulher que somatizou um câncer. Dói. Dói, querido, dói. O que você faz dói. Porque você entra na minha vida, na vida das mulheres que estão na sua vida, como protetor. Protetor. E aí você pode me dizer, mas e se a minha mulher fizer o contrário? E se for ela, o caso for com ela? Ainda assim, você é a essência de Deus na terra. E eu não estou mandando você se sujeitar a qualquer coisa. Eu estou dizendo que você não pode perder a essência, porque você não é o resultado de um fracasso que aconteceu na tua vida. Você cuida. Você cuida. Cuidado. A misericórdia de Deus vai nos ensinar muito através de Jesus. Ele tinha compaixão. Sabe o que é você entrar num espaço? Eu estava dentro da pousada ontem e Deus estava falando comigo, me confrontando. Os meninos da missão estavam esperando um sanduíche. Eu desci, estou ali na porta da pousada, veio uma menina, Alessandra, me abraçou e falou, o que eu faço? Ele foi embora, me deixou com 2 filhos, não me dá R$1 e esnoba com a amante. O que eu faço? Dói, querido, dói. Tenha compaixão, tenha misericórdia. E você sentado aí pode dizer, eu não faço isso, e nem pense em fazer. Dói. O comportamento do homem cristão do século 21 tem que ser diferenciado. Tem que sair a mentira, tem que sair o engano, tem que sair a inveja, tem que sair o sentimento de fracasso, porque não é só mulher que tem mimimi não, homem tem muito mimimi, mas não é homem suficiente de assumir que é mimimi. Porque como é que o homem vai falar, não gostei disso não, tudo acontece comigo? Não vai fazer isso. Mas eu consigo detectar estudo comportamental. O Senhor está dizendo, vai sair daqui do mesmo jeito que entrou? Quando Ele dizia para mim uma pregação simples, clara, objetiva. O meu caráter precisa estar impregnado no caráter deles. A minha força precisa estar impregnada neles. A minha ousadia precisa estar impregnada neles. A minha compaixão, a minha misericórdia. O Senhor Jesus, por onde Ele passava, Cafarnaum era o QG de Jesus. Ali aconteceram os grandes milagres, os maiores. Ele pregou na Galileia, mas era em Cafarnaum que o negócio acontecia. Ele era a cura. Você não pode ser uma doença. Você não pode ser uma doença. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sofro muitas perseguições na igreja. Não é uma, nem duas, nem três. E por mais que uma mulher seja competitiva, aqueles que mais me perseguem são homens. E eu não estou de mimimi porque eu sou mulher não, querido. Porque eu sou mulher bem resolvida. Eu não sou de mimimi. E dói. Dói. E sabe o que aconteceu numa dessas? Eu estava pregando um evento grandão. Eram vários homens que de uma certa forma não gostam de mim e não precisam gostar. A questão não é você gostar. Eu posso não gostar dele, eu só preciso respeitá-lo, ponto. Ponto. A coisa foi tão grave que eu saio daqui, meu ventrículo esquerdo simplesmente dilatou. Eu vou dentro do carro para Belo Horizonte pedindo a Nossa Senhora que não me deixasse morrer no caminho, porque foi uma dor aguda. Aquele sentimento de proteção que o homem dá para a mulher raramente se encontra hoje, e até mesmo dentro da igreja. Até mesmo dentro da igreja. Aí eu fico pensando, se nós não estamos encontrando aqui, é porque ele também não existe dentro de casa, porque nós somos formados e forjados lá na igreja doméstica. A gente reflete aqui o que a gente é lá.
E se a gente está fingindo alguma coisa aqui, mais cedo ou mais tarde Deus vai tirar a máscara. Você foi formado para ser cabeça. Na característica de Jesus, tem cura? Tem, mas tem algo que eu gosto, porque dos 12 aos 30 anos, nisso são 18 anos, ele foi carpinteiro, e um carpinteiro era trabalhador. E talvez você que está aqui dentro não sofra disso, mas a preguiça é algo que vem acontecendo com muitos homens por onde eu passo. Para quê? Minha mulher faz tudo, então assume a postura de homem, ensina para ela ser mulher. Como que uma mulher vai voltar a ter a postura de mulher quando você for o homem da casa? Só quando você for o homem da casa. Assuma a postura. Eu não quero nem saber, não exploro ninguém, mas se eu estou num lugar, tem um peso e tem um homem, eu posso carregar. Eu falo, por favor, você pode pegar para mim? Eles falam, gente, a Alessandra é folgada demais. Mas sabe por que eu faço isso? Porque a minha natureza é uma natureza forte. E se Deus não entra no domínio da minha natureza, eu mando em você. E eu não quero ser homem numa relação, eu preciso ser mulher. E eu só vou ser a mulher que Deus quer que eu seja se eu tiver um homem ao meu lado. E o homem, para estar ao meu lado, ele precisa ser com as características que Deus tem para ele. Porque senão não vai rolar. Ele vira moça. É verdade. Tem que assumir a postura de homem. Aí eu fico pensando, eu posso dizer assim, tira, por favor, porque eu estou treinando a minha essência para depender de um cabeça. Porque quando Deus fala que você é o cabeça, você é imagem e semelhança, o reflexo dele está em você. O cabeça não é fazer a mulher de capacho, mas é dar a direção correta do que vai ser da sua casa e da sua vida. Tem homem que não sabe nem para onde está indo, e aí quer fazer a pessoa que está do lado dele de capacho. Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum se você não aprender com o cabeça que é maior que Jesus. Você é cabeça. O cabeça diz assim, para a direita, nós vamos confiar que é para a direita, porque ele orou, porque ele pensou, porque ele está debaixo da dispensação do Senhor, porque ele é misericordioso, porque ele tem compaixão, porque ele é inteligente, porque ele não é preguiçoso, porque ele é determinado, porque não é mulherengo, porque não vai com as outras, porque ele é aquele homem que Deus sonhou. Aí você fala, eu tenho um cabeça. Porque senão a mulher vira a cabeça da casa, tu vira a coluna, fácil. Eu estava no centro de Belo Horizonte, numa das ruas movimentadíssimas, andando assim tranquilamente, quando uma situação me chamou a atenção. Eu parei, como diz a minha irmã, vai embora. Falei, eu quero ver o desfecho. Eu quero ver o desfecho, se eu vou lá, vou entrar nesse desfecho aí. Eu vi um cara, bermudinho, óculos escuros, saradinho, né? E a mulher atrás, carregando aquele monte de sacola de supermercado, ele parava assim, anda amor. E ela falava, eu tô indo. E aí eu parei, fiquei olhando despistadamente, eu falei assim, meu Deus, de 3 em 3 minutos. Isso é uma cronologia errada que eu fiz, de 3 em 3 minutos, que ele parava e falava, anda amor, vamos rápido. Eu olhei para ver se o pé tinha algum problema. Eu olhei para ver se tinha alguma coisa. Sabe quando a tua mulher vira para você e fala assim, troca a lâmpada da casa? Quantos demoram 500 anos? Morreu o pai, a mãe, a lâmpada está lá sem trocar. Sou obrigado a trocar a lâmpada? Não, você não é obrigado não, é seu dever mesmo. Você é cabeça. Suas filhas precisam olhar para você e desejarem estar ao lado de um homem que seja parecido com você. Suas irmãs precisam dizer para os namorados e maridos dela que tem um pai, um irmão, um cunhado, alguém que é um homem segundo o coração de Deus, e é assim que ela quer ter um homem na vida dela. Não, agora eu estou pregando, só depois. Não, só depois eu permito. Só.
Tem algum machão de cozinha aqui? E vou dizer para você, se você quiser cozinhar, cozinhe sim, mas seja homem. Pode cozinhar para mim que eu vou, mas seja homem. Eu entendi a colocação do irmão, e por favor, não interrompa a minha pregação de novo. A colocação do irmão é: a mulher escolheu um homem fraco. Se você se posiciona como um homem forte, não na agressividade, você tem uma mulher companheira ao seu lado. O caráter de Deus, eu estou indo nos pontos que Deus colocou no meu coração. Por que que você quer a mulher bonita, cheirosa, gostosa? À noite ela tem que fazer um Happy Sunshine do poder contigo? É Happy Sunshine, fica bonito o termo, inventei. Nem no inglês não tem isso. Felicidade ensolarada, mas foi o termo que eu achei, Happy Sunshine. Você trata ela igual um cavalo. Não tem jeito. O caráter de Cristo em você precisa refletir em todos os aspectos. Trabalhador, honesto, corajoso, decidido, chora sim. Homem chora. Chora na presença do Senhor, porque homem não é máquina. Você não é uma máquina, você é um homem. Mas assuma o papel que Deus tem para a sua vida. Assuma o papel que Deus tem para a sua vida. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória de Deus. Será que a gente tem percebido isso? Na nossa vida, na sua vida? O irmão ontem me fez uma pergunta sobre feministas. E muitas pessoas chegavam para mim: porque você é feminista. Eu falei: você não tem noção, eu sou forte, é diferente. Uma coisa é você ser uma pessoa forte, outra coisa é você ser feminista negando tudo aquilo que é princípio de Deus. Você dá a tônica perfeita na mulher que você tem em casa, se você estiver na obediência com o Senhor. Homem obediente, homem de oração, muda a circunstância, porque essa fala é sempre para a mulher: ora, Deus vai consertar teu lar, Deus vai refazer tua família. O homem também pode fazer isso. Você não é amputado, tem joelho, e quando eu falo amputado, não são dos membros, não, amputado na alma. Quantas vezes você está amputado aqui dentro? Tem força? Vai voltar para casa amanhã, vai ser do mesmo jeito? Tua esposa está aí, aproveita aí e compra um bombom, uma coxinha, já chega com a coxinha e fala: bom, tio a flor, eu trouxe a coxinha para você. Ela vai falar: tá doido? Mas ela vai comer assim: ai, o que aconteceu com ele? E como hoje não vai ter jeito, porque muitos vão estar na estrada, amanhã, segunda-feira, tu vai tomar aquele banho fino, vai usar sua melhor cueca, vai cortar o cabelo do nariz, do sovaco e das partes baixas, e vai falar com ela: hoje eu vou te dar um beijo como na primeira vez, vem, você é minha. Gostou? É o caráter, é o caráter. Por que que a mulher tem que estar sempre exuberante para o homem? Você tem que estar também, filho, porque se tiver um encravado, as coisas tá feias, não dá? Chulé, CC, mau hálito, não rola. Porque uma coisa é que Jesus era limpo. Era ou não era? Por dentro? Então não dá, filho. A meia tem que trocar todo dia. Desodorante vencido não dá. Vocês gostam muito de ver uma mulher bonita, gostam ou não gostam? Dentro do seu padrão, seja bonito também. Não estou mandando você ser fitness. Estou mandando você ser limpo, bonito, carinhoso, atencioso. Aquela balinha de morango, de hortelã que rola. Aquela fala no ouvido, estou falando para os casados: se você é solteiro, querido, vai orando, vai orando. Ora. Amanhã eu quero ouvir várias delas dando testemunho para mim. Meu marido é outro. Ele está usando um perfume que eu não sei nem o que é. Foi do céu, filha, foi unção de Deus. O seu comportamento precisa ser semelhante ao comportamento de Jesus. Se cuide,
por dentro e por fora. O Rei humilde, o Príncipe da paz, o maravilhoso, o conselheiro, o grande, aquele que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, governa todas as nações com um cetro de ouro nas mãos, o cavaleiro do cavalo branco. Ele, antes de ser tudo isso, ensinou a mim e a você: desça na minha presença e eu farei de você um homem virtuoso para a glória de Deus Pai. Virtuoso para a glória de Deus Pai. Você é imagem, você é semelhança. Imagem e semelhança. Gosto de ficar mandando homem olhar um para o outro, não, mas hoje vai rolar. Só porque todo mundo faz, eu vou fazer também. Vira para o teu vizinho e fala assim: você entendeu o que ela falou? E se algum aí não tiver entendido, me chama pessoalmente que eu vou te explicar. Compreendeu tudo? A pergunta que não quer calar, não tenha vergonha de dizer: quantas vezes que você não contou, quais dos homens que estão aqui que já foram grossos com mãe, com filho, com esposa, grosso meio cavalo, para levantar a mão? Deixa eu ver se não tem alguém com a mão levantada. Não, levanta a mão que eu vou caçar alguém que não está com a mão levantada. É da natureza humana, mas se eu fiz, eu volto, peço perdão, mas não repito, porque a palavra do Senhor nos evangelhos diz assim: vá e não peques mais. Vá, não peques mais. Seu comportamento dentro de casa é essencial. Que adianta ser bonitinha aqui comigo, Alessandra, que legal, se lá na tua casa não está legal? Escuta essa para mim foi melhor. Nós havíamos feito uma campanha de alimentos grandona em Belo Horizonte, e a gente começa a fatiar para onde a gente ia levar os alimentos. E aí uma pessoa, todo bom vivão, olha, eu acho que a família fulano de tal precisa. A gente olhou, se indicou, falou: vamos levar. E ele todo bonito, cheiroso, só que a família dele, a esposa, mais os 5 filhos, moravam num lugar que passava ratazana dentro. Ele ajudava na rua, mas não ajudava em casa. É justo isso? É justo isso? Não. Gosta de ver uma mulher bonita? Pega uma parte do seu salário e investe nela, ela vai ficar linda. Você não gostou, né? Mexeu no teu bolso, né? Você precisa entender que aquilo que é confiado a você é para ser cuidado. Sabe por quê? Eu encerro a pregação dizendo para você: eu e você fomos confiados a Ele, e Ele não deixou a mim e a você de lado. Cabeça, seja cabeça como Cristo foi cabeça da igreja. E entenda que submissão, que nós como mulheres, como a submissão é linda quando é entendida, e quando cabeça é bom, porque quando cabeça é ruim, sangue do cordeiro. A submissão é linda, 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 a proposta de Jesus é linda, mas isso não faz da mulher que está ao teu lado teu capacho. Não faz da mulher que está do teu lado apenas um banco de esperma. Não faz da mulher que está ao teu lado um saco de pancada. Eu vi muitas mulheres de 15, 20, 30 dias. Quanto que eu tive em Fortaleza, gente? Tem uns 40 dias, não tenho mais. Eu vi um saco de pancada. Quando eu olhei, eu falei: eu não estou acreditando que eu estou vendo isso. E eu digo sem medo nenhum: se você tem caráter, você não vai bater em mulher. Porque se bater em mulher, comigo é 190. Comigo é diferente, mas eu não posso falar essas coisas na pregação. Não, cuidador, zeloso. Cuidador, zeloso. Aquele que cuida, aquele que protege, aquele que direciona, aquele que é firme. Sabe uma coisa que eu vou falar para vocês? Depois vocês podem contar, não tem problema. Eu amo
ter um homem posicionado ao meu lado quando eu sou muito forte. Então eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu compro o que eu quero, eu sou eu. Quando eu tenho um homem que diz assim, não, mas fala com sabedoria, me volta para o eixo e fala, ele está me protegendo de alguma forma, não só para usar, ele está me protegendo. Vou descer para pregar com o olho de vocês. Deixa eu ver onde que eu posso passar aqui. Tete a tete, não é assim? Que a gente percebe as pessoas olhando nos olhos, entendendo quem elas são. Eu gosto de olhar nos olhos, eu gosto de perceber pessoas, seu cuidado, seu zelo, seu companheirismo, sua mão estendida, seu abraço, sua generosidade, sua palavra assertiva. Isso faz de mim e de qualquer mulher que está do teu lado uma grande mulher. Faz de mim e da mulher que está do teu lado uma grande mulher. Nós necessitamos disso, entendeu? Nós necessitamos disso. Nós necessitamos disso. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu comigo esses dias. Eu estava numa pregação e aí um folgadinho chegou por trás. Eu sou grandona, desci para você ver que eu sou grande. Ele veio por trás e meteu a mão em mim. Só que do jeito que veio foi... Todos os anos de luta que eu fiz voltaram a naquela hora. Do jeito que veio foi no peito dele. Falei com ele, não faça isso comigo. Meu corpo é templo de Deus, você não tem direito de me tocar. Você não tem direito de me tocar. Faça das mulheres que estão perto de você seguras. E eu desejei que um dos meus amigos estivesse comigo, queria apanhar até perder o juízo. Mas eu falei, para quê? Se tem a força de Deus em mim, falei, não, aprenda a me respeitar. Se existem pessoas lá fora que não se respeitam, eu sou mulher de Deus, não ouse tocar meu corpo. Não ouse tocar meu corpo. Você precisa entender isso. Nem se uma garota de programa chegar na tua frente, querido. Você é de Deus. Você é de Deus. Eu gosto muito, muito, muito de pensar naquilo que Deus imprimiu em um homem. Porque o homem denota força, coragem, ousadia, mas também a sua sensibilidade. Porque a tua sensibilidade como homem, meu Deus, muda a história de uma casa. Muda a história de uma casa, muda a realidade. Quando Deus fala, remova o engano, remova essa pose de machismo, de machão, de isso e de aquilo, e assume a posição de Cristo, cabeça, firme, posicionado, direcionado, cheio da presença de Deus, aquele que pode fazer aquilo que Deus ordenou que faça, que seja feito. Agora eu estou aqui embaixo, pergunta para o seu vizinho se ele entendeu, porque agora eu vou saber se entendeu ou não. Entendeu? Tem um ali atrás que ele consertou assim. Tá com medo de mim, irmão? Muito medo, por quê? A nossa força é diferente da sua. Tá solteira, né? Oi? Tá solteira, né? Não. Eu não casei ainda, mas eu não tô na pista. Tô na pista não, filho. Aqui tá tudo dominado. Quando você entende, e essa pergunta que você fez é, tipo, você é muito forte. Deus sabe o que faz. Quando você ora, Deus coloca ao seu lado a pessoa certa. Não era a pessoa boa, era a certa. Porque a certa te aponta para Deus. E se um homem tem a função de me apontar para Deus, eu como mulher também tenho a função de apontar para Deus. E eu quero que nós vamos orar, pedindo ao Senhor que remova mesmo, que remova todas as máscaras, que remova toda picaretagem, que remova toda soberba, todo orgulho, toda vaidade. E que você entenda que você também é filho amado, eleito, escolhido do Senhor. Amado e escolhido, porque a gente joga tanta coisa para cima de vocês, né? Não, tem que ser forte, tem que ser macho, não pode chorar, não pode isso, não pode aquilo. Pode.
Chora, mas não chora muito com mimimi não, que é feio. Não chora com mimimi não, que é feio. Entenda isso. Entenda na prática o quanto Deus deseja que você seja sinal dele aqui. Entenda na prática o quanto Deus anseia para que você seja sinal dele aqui. Entenda na prática, na vivência, no tato, no carinho e no zelo. Pede ao Senhor, purifica o meu olhar, purifica a minha boca, purifica a minha mão. Ontem, quando eu pedi para vocês, eu estou aqui agora, celulares desbloqueados, quem topa aí me entregar agora? O outro número era maior. Testemunho da Jamile, conversinhas, WhatsApp, assim, tudo começa com isso, vamos fazer aqui, fazer aquilo, tudo você vê, já foi, caminho, botãozinho, e aí já não quer mais, abandona tudo aquilo que é construção de Deus para viver a lavagem do interior. Eu e você não vamos conscientizar isso. E a língua de Deus é diferente, a postura dele tem que ser diferente, tem que ser diferente. Rezar um pouquinho. Aleluia. Rezar, pedir ao Senhor. Fabiano, prepara uma canção para mim, querido. Levanta o teu braço em nome de Jesus. Nós queremos nos colocar na presença do Senhor. Nós queremos nos colocar na presença do Senhor e pedir a Ele que venha remover todo o engano do nosso meio, do nosso coração. Ore como você precisa orar, sem motivação minha ou de alguém aqui para te ajudar, apenas pedindo ao Senhor, na verdade, chega de ser uma farsa. Chega, Senhor, eu quero, remova o engano da minha vida, remova o engano da minha história, remova o engano do meu coração, remova, Senhor, faz em mim uma obra nova. Abre a tua boca e ore, ore de verdade, erga teu braço, ore ao teu Criador, ore ao teu Criador. Você é imagem, você é semelhança, você é formado, criado para o louvor e a glória de Deus. Abre a tua boca, diga a Ele, uma nova criatura, um novo homem, com força nova, com coragem nova, com ousadia, Senhor. É assim que eu quero ser, é assim que eu quero ser. Erga o teu braço, é sinal de obediência. Quebra o teu orgulho, quebra o teu orgulho, quebra o teu orgulho. Diga a Ele, eu dependo de Ti, Senhor, eu dependo de Ti, Senhor, eu espero em Ti, Senhor, eu quero a Tua presença, eu quero a Tua presença, eu quero a Tua presença. Ore a Ele, ore ao Senhor, ore ao Senhor, ore a Ele, dizendo, encha-me com Teu Espírito, encha-me com Teu Espírito, imprime em mim as Tuas características, Jesus, imprime em mim as Tuas características, imprime em mim o Teu querer, imprime em mim a Tua ousadia, imprime em mim a Tua alegria, que saia todo sentimento de fracasso da sua vida agora. Ore na linguagem do Espírito, ore na linguagem do Espírito. Sobe. Sobe a tua oração, sobe. Ora, vem, Senhor Jesus, remover do nosso meio todo engano, toda máscara, todo espírito de hipocrisia, todo espírito de mentira. Vem remover, Senhor, na vida dos teus filhos, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Remova, Jesus, remova, Jesus, remova, Senhor. Ora. Oh, Senhor, prepara a terra do nosso coração, Senhor, para nós sermos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Remova, Jesus, remova, Senhor, aquilo que o teu adversário tentou imprimir no caráter dos teus filhos. Remova, Senhor, aquilo que eles mesmos consentiram, Jesus. Remova todo engano, Senhor, remova, Jesus, remova, Senhor.
Que eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, com a mão no seu coração, rendido ao Senhor. Mais de ti, menos de mim, Senhor. Faça essa oração sincera. Mais de ti e menos de mim. Mais de ti e menos de mim. Faz essa oração verdadeira agora, meu irmão. Faz essa oração verdadeira agora, meu irmão. Mais de ti, menos de mim. Mais de ti, menos de mim. Mais de ti. Ore, ore. Menos de mim. Ore, ore, peça a Ele mais, Senhor. Mais, mais. Que saia todo espírito de adultério, que saia todo espírito de pornografia, que saia todo espírito de incredulidade, que saia todo espírito de agressividade, que saia tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, que saia, saia agora em nome de Jesus. Mais, mais, mais dele, mais dele, mais dele, mais dele, menos de mim, menos de você, mais dele, tudo para a honra dele, tudo para a glória dele, tudo para a honra dele, tudo para a glória dele. Mais, 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 que ele venha, que ele venha, que ele venha com poder, com unção, com autoridade, que ele venha com poder e autoridade, que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória, de todo o seu amor, de infinita humildade, servo de vocês. Aleluia. Eu me constranja e todo o seu amor, infinita humildade, servo de... Mais uma vez para o inferno ouvir. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Jesus, como profetisa eleita da casa de Israel, se o Senhor encontrar um homem aqui com o coração rendido à tua presença, que o Senhor derrame poderosamente bênçãos copiosas sobre a vida deste homem. Não importa o passado, importa o presente, o futuro será diferente, Senhor. Se o Senhor encontrar um homem aqui, Senhor, se o Senhor encontrar um homem rendido na tua presença, Jesus, se o Senhor encontrar apenas um
Começa a derramar poder do alto sobre nós agora. Começa a derramar poder do alto sobre nós agora. Nós queremos remover o engano do nosso meio. Que venha a tua glória, que venha a tua glória, que venha a tua glória, que venha o teu poder. Ore, ore, deseja a presença dele no meio de nós. Deseja a presença dele no meio de nós. Deseja a presença dele no meio de nós. A ele toda a honra, a ele toda a glória, a ele todo o louvor, a ele o domínio, agora e para sempre. Agora e para sempre. Ame a ele, adore a ele, exalte o nome dele, exalte o nome dele, exalte o nome dele. Jesus, 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 maravilhoso. Somos a tua imagem e a tua semelhança. Imprime em nós o teu caráter. Erga teus braços que ele cresça. Nas palmas, oh! Divina humildade, aleluia! Servo de todos os irmãos, que expressa, eu diminua, ele apareça, e eu me constranja com a sua glória. Levanta o exército, que ele cresça. Um exército se levantando em nome de Jesus, oh aleluia. Que ele apareça, eu me constranja com a sua glória, de todo o seu amor, infinita humildade, servo de tu. Mais uma vez nas palmas, para acabar. O inferno entende agora. Somos marcados como filhos eleitos do Senhor. E eu me constranja, com a sua glória, de todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Aplaude o Senhor. A ele. Me dá um abraço. Amém, querido. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos aqui uma média de 1.500. Meu desejo é colocar 10.000 homens no mesmo espaço. Pro louvor da glória de Deus. Um homem restaurado, casa restaurada, para a glória de Deus. Amado, foi uma alegria ministrar com vocês. Gratidão pelo carinho. Gratidão pelo carinho. A gente tem divergências quanto ao time de futebol. Sai fora. Sai fora. Posso? Isso. Quem gritou São Paulo? Amado irmão, eu sabia que você tinha muita unção no coração. Amados, brincadeiras à parte, no time de Jesus, que alegria ministrar com vocês. Foi muito bom.